De acordo com a ISMA Brasil, que integra a Associação Internacional de Controle do Estresse, o nível de estresse entre as pessoas aumenta em média 75% no último mês do ano. É a chamada síndrome do final de ano. E para falar um pouquinho sobre esse assunto, eu recebo o professor de Ética, Filosofia e mestre em Comunicação, Gustavo Dainese. Seja bem-vindo à nossa casa mais uma vez. Oi, Abby, muito obrigado. É sempre uma alegria estar aqui, um prazer enorme. E eu tenho que fazer aqui um agradecimento à sua audiência, ao seu público, que me recebeu com tanto carinho, tanto amor depois da minha última visita. Que legal! Mas vou te falar que você ficou nos nossos corações e na nossa cabeça. Tudo que a gente conversou foi muito especial, viu? Para mim também. Hoje vai ser de novo. Por que a gente fica tão estressado, Gu? E olha, eu vou te falar, eu acho que eu sou uma dos 75%. Porque eu comentei com meu esposo essa semana ainda. Falei assim, estamos no último mês do ano, e aí eu tinha que fazer isso e fazer aquilo. A gente se cobra demais, parece que a gente tem um prazo para fazer as coisas, Gu. Sim, é verdade. A gente acaba confundindo nessa época do ano duas questões que são, a gente na filosofia separa bastante. Que é assim, e até calhou que eu estou estudando no meu doutorado uma delas. Olha isso. Então eu queria separar para todo mundo o tempo da temporalidade, né? Porque tempo é uma coisa abstrata, que a gente não consegue parar, que a gente não consegue medir. Agora, temporalidade é a nossa relação com a passagem do tempo. E agora nós estamos num choque de temporalidades, né? Por quê? Porque tem uma marca do fim do ano aí, e nós querendo tirar atraso do que era no começo do ano, do meio do ano, que está chegando agora, e para terminar de piorar, ainda tem um monte de compromissos, um monte de coisas que a gente tem que fazer a mais que a gente não tinha que fazer nos outros meses do ano. Então o que acontece? Acumula tudo e a gente vai ficando ansioso e a carga vai aumentando nos ombros e também é tudo mais difícil de fazer, né? Tem fila no mercado, tem fila na lotérica, tem fila no shopping, nossa senhora. E aí a gente vai ficando com a carga cada vez mais pesada, cada vez mais pesada, mais pesada. E aí chega no fim do ano, muita gente até tem ataque cardíaco, né? Até sofre, aumenta muito a frequência de doenças causadas pelo estresse. Então, e o estresse é uma doença social, né? Ela não é uma doença individual. A gente não pode se sentir culpado. O que a gente tem que fazer? Tentar arrumar jeitos de passar menos estresse. Boa. E vocês separaram algumas diquinhas pra gente aqui, né? Vamos para essas dicas pra gente continuar nossa conversa. E a primeira que você fala aqui é, se não foi possível alcançar os seus objetivos neste ano, tenha calma. Exatamente. Por quê? O que acontece? O ano, ela é uma medida nossa, a gente que inventou, né? O ser humano que inventou. Quando passa o mês, às vezes a gente nem percebe direito, quando passa o dia, tá tudo normal no outro dia, mas de repente o ano tem essa coisa, né? Mas a gente pode ficar calmo, porque o dia 1º de janeiro é um dia como todos os outros. A vida nossa, ela não se divide, a existência não se divide em anos. Ela se divide em uma só, é uma existência só. Então, não tem problema nenhum não conseguir terminar alguma coisa no dia 31 de dezembro, no dia 1º de janeiro, não vai ficar para trás. Nada vai ficar para trás, a vida está continuando, a gente continua vivendo. Então, por isso que a gente não pode ficar se cobrando, até porque, muitas vezes, os planos que a gente faz podem ser muito espalhafatosos, podem demorar mais de um ano para serem feitos, e a gente pode não ter conseguido cumpri-los por N motivos, e muitos deles estão fora do nosso controle. Então, vamos acalmar, gente. Dezembro, né? Deus deu pra gente em dezembro verão, é uma época boa, tem sol, é uma época de saúde, a gente fica com a família, né? Exatamente, e aí família e tudo isso, então a gente pode baixar a bola, nada vai acabar, tá tudo bem, é só uma contagem que a gente faz. Não podemos deixar que as coisas que a gente mesmo inventa acabem atrapalhando a nossa vida. Isso é verdade, porque a gente deixa de aproveitar o que a gente precisa, aquele momento importante, né? Aqui você colocou também, ai, boa, essa aqui é boa. Pense se vale a pena participar daquele monte de coisa que tem, né? Confraternização, como que a gente faz esse cálculo? Porque às vezes as pessoas vão meio obrigadas, não vão não? Sim, muitas das reuniões sociais que a gente é obrigado às vezes a frequentar em dezembro, elas acabam gerando muito mais estresse do que prazer na gente, né? Do que alegria. Então, toda vez que vier um convite, toda vez que vier um e-mail, né? Alguém queira marcar alguma coisa, para pensar, não tem problema nenhum às vezes falar, gente, a minha agenda está muito cheia, eu não posso passar muito estresse, eu tenho que cuidar do coração, eu tenho que cuidar da pressão, eu estou maneirando, não tem problema nenhum. E a gente pode acabar escolhendo as relações e as confraternizações que a gente quer fazer que sejam melhores para a gente, porque
Tem amigo secreto do pessoal da yoga, tem amigo secreto do pessoal da piscina, né? Do clube, da igreja, da filha, do filho, da família, tudo isso aqui. Então vai acumulando e de repente uma coisa que era para ser prazerosa acaba se tornando um fardo. E em vez da gente viver para ser feliz, a gente acaba vivendo para completar, né, calendário, ticar tarefas. E aí não é uma vida que vale tanto a pena. Vale tanto a pena, isso faz todo sentido, né? Aí a gente tem a diferença aqui, para reunir as pessoas que a gente gosta. Exatamente. De qualquer forma. Olha, hoje a gente tem uma grande facilidade que é o recurso eletrônico. Estava aqui, né, o Dr. Kifuri falando das vacinas pra gente, explicando tudo, maravilha, ele pôde falar de São Paulo e a gente estava aqui ouvindo no Brasil inteiro. E a gente pode fazer isso com os parentes distantes, com os amigos que estão viajando ou que não podem se deslocar. Essas pessoas não podem ficar sozinhas e a presença digital, ela é uma presença que traz um reconforto, que traz um amor, que traz toda a maravilha que, na verdade, é a convivência, né? Estar junto, conversar, trocar ideia, estimular o cérebro, etc, etc. É possível estar presente, né? A gente sabe que é possível estar presente na distância. Sim, com certeza. Bom, aí tem mais dicas aqui, ó. Nem sempre é possível... isso também é importante. Dar o melhor presente para as pessoas que a gente ama. E olha, sobre presente, eu gosto muito de presente. Eu gosto de dar presente também. Eu gosto de receber e eu adoro. E eu tenho umas técnicas de presente que são muito legais, tá? Primeira coisa, a gente não pode também ser escravo de comprar presente, né? O presente, ele não é uma materialidade que a gente dá para a pessoa. O valor do presente, ele não está no valor financeiro daquele objeto, ele não está no valor de quanto que é chique o objeto que a gente está dando, mas não, o presente, ele é uma demonstração do nosso carinho. E por ser uma demonstração do nosso carinho, o valor do presente está na quantidade de carinho que a gente consegue transmitir nele. E isso é muito legal, porque às vezes eu dou uns presentes para a pessoa que é tipo chinelo, mas assim, é um chinelo que eu pensei, parei, tem tudo a ver com a pessoa, e aí ela ama o chinelo. A minha irmã ganhou uma pantufa minha que ela usa o tempo inteiro. E o melhor presente que eu ganhei não é um presente caro, não é um presente chique, foi um presente da minha esposa, que foi um livro de fotos nosso. Que foi uma coisa que toda vez que eu abro eu choro, né? Então, para dar um presente, as dicas que eu dou para todo mundo é assim, não sair para comprar presente. Porque sair para comprar presente pode te estressar. Porque você tem que comprar para todo mundo de uma vez só. Você vai ficar cansada. Você tem que sair, tem que passar estresse para cima e para baixo. Então, o presente ele pode ser uma atividade constante da nossa vida. Você pensa na pessoa, quero presentear meu sobrinho, quero presentear minha filha, e coloca ela na cabeça. E vai andando. Porque o melhor presente é o presente que a gente acha sem procurar. Sem procurar, isso é verdade. Né? A gente vai andando, vai vivendo a vida, mas com a pessoa ali atrás da cabeça pensando. Uma pessoa presente na sua cabeça. Exatamente. E aí, de repente, vai aparecer um presente. E aí a gente pode ser uma coisa pequenininha. Eu lembro que eu dei para minha avó, inclusive fazia aniversário hoje, tá agora com o Papai do Céu, o primeiro aniversário dela, então homenagem aqui para minha avó. Trouxe para ela uma medalha. Eu sempre trazia medalha das igrejas que eu visitava, né? E era um presente para ela que ela deixava ali do lado do presépio. Era muito bonitinho, eu adorava, assim. Que especial, né? Sim. Isso é muito especial, muito especial. Não se preocupe, que é o que a gente tá falando, que a gente não pode controlar. Sim. Esse é o fator número 1 de geração de estresse. O que a gente está muito acostumado a ter a impressão de que a gente tem muito controle sobre a nossa vida. Sim. Né? Porque a gente tem gente que compra um planner, né? Que é um calendário, eu não sei, não sirvo para essas coisas. Mas tem gente que compra o planner e anota tudo. É lindo, é bonito, ajuda. Não tô falando mal do planner, tá bom, gente? Mas a gente controla muito menos das coisas que acontecem na nossa vida do que a gente gostaria. E do que a gente pensa, né? Então, o que acontece? Se a gente ficar preocupado com 1 milhão de coisas, e sendo que 999 mil dessas coisas não estão no nosso controle, a gente está criando uma preocupação, criando um estresse totalmente desnecessário. Porque se a gente quiser que seja de um jeito ou quiser que seja de outro, não importa, nós não temos como controlar. Então, se a gente ficar preso no controle de coisas que a gente não consegue controlar, nós estamos arranjando sarna para se coçar, né? Então, um dos maiores exercícios espirituais é realmente você se concentrar nas coisas que você pode controlar e se preparar para as coisas que você não pode controlar.
Ah, é uma boa. Parece fácil de fazer, de fato. É muito de difícil. falar, mas é difícil de fazer, sabia? É muito difícil. Eu sou uma pessoa muito controladora e eu sofro muito por isso. Porque eu falo, mas não era pra ter saído assim. E aí você sofre, tá, mas não saiu, ok, né? Parte pra outra. Mas essa coisa da gente desvencilhar o controle é muito difícil. Porque a gente quer estar sob o controle das coisas, né? Sim, porque a gente se importa muito com a nossa vida, né? Sim. Isso é verdade. A gente quer que tudo seja sempre o melhor possível. E a gente vive numa sociedade que os sociólogos chamam de sociedade do desempenho, que é muito importante desempenhar o máximo possível sempre. Então a gente fica muito preso em estar sempre no melhor possível. E isso é ótimo do ponto de vista individual, da parte que a gente consegue controlar, sim, mas a gente também tem que tomar esse cuidado. Eu vou dar o meu exemplo, não sei se o pessoal aí de casa tem exemplo também de coisas que deram errado, que a gente teve que seguir, né? Eu era pra estar de blazer hoje aqui, mas eu não tô de blazer. Por quê? Porque eu derrubei no chão, em cima de uma poça, por causa da chuva. Tadinho! Então, se aí eu tive que correr atrás de uma camisa, melhor que dava pra usar sem blazer. Voltamos lá, o pessoal daqui da TV que passou essa camisa. Tadinho! Se eu tivesse ficado preso na história do blazer, olha, eu tava Tinha chegado atrasado, talvez Sim. já tinha ficado mal-humorado, já tinha falado, não vou conseguir nem falar, não quero mais ir. Porque às vezes a gente tem isso, da gente desistir no meio do caminho, quando a gente também vê as complicações. E até pro fim do ano, não conseguir completar aquilo que eu gostaria, quer saber, não quero mais. E a gente acaba desistindo dos nossos propósitos, né, Gu? Sim, exatamente. E a gente não pode desistir do nosso centro, do centro da nossa vida. Que tem uma coisa que é você ter uma meta, você ter um objetivo. É ótimo, ajuda muito. Você é um norte, é literalmente um norte, porque te dá um caminho. Mas a gente tem que lembrar que a vida, ela é o caminho, né? Não é chegar. Então, se a gente fica muito tempo olhando para cima, né, olhando para o sonho, para o norte, a gente tropeça, cai no chão porque esqueceu de viver a vida, viver o caminho aqui. Até porque, pessoal que trabalha em empresa e tal, sabe que quando você cumpre uma meta, aparece outra logo depois. Exatamente. Então, vamos curtir o caminho, vamos curtir o percurso, porque agora falando de tempo e trazendo Santo Agostinho, que é um pensador maravilhoso para mim, né? Santo Agostinho fala, né, que o tempo, se você me perguntar o que é o tempo, eu falo, beleza, eu sei o que é. Mas se você pedir para explicar, bom, aí eu já não sei mais. A única coisa que a gente sabe sobre o tempo é que a gente vive agora, né? A gente não pode ficar escravos do futuro, né, com esperanças muito espalhafatosas, com expectativas irreais, e nem ficar escravo do passado, com os arrependimentos, com as frustrações, que muitas vezes fugiam do nosso controle, né? Então, se concentrar no presente, se concentrar no caminho, e aí tem muitos exercícios que a gente pode fazer, espirituais, que nos ajudam a centrar a nossa mente, a nossa alma. Que a gente seja mais feliz, que a gente seja mais leve, né, Gu? Claro. Acho que se fosse para você dar um conselho final para as pessoas que estão passando esse momento de estresse, né, se cobrando, porque a gente se cobra, a gente às vezes é muito perfeccionista, qual conselho você daria para a gente viver bem o nosso caminho? Sim, pessoal, um conselho que eu dou muito bom, é um exercício diário, é a gente todo dia à noite, a gente, quando vai orar, quando vai se preparar para dormir, faz um repasso do nosso dia. O que eu fiz hoje, o que eu não fiz, por que eu não fiz as coisas que eu não fiz, por que eu fiz as coisas que eu fiz, onde que eu avancei, onde que eu não avancei. Porque aí chega no final do ano, a gente sabe que a gente todo dia fez um exercício de pensar todas as coisas que aconteceram conosco, os valores que a gente perseguiu, os erros que a gente cometeu, e aí chega nesse fim de ano a gente não passa tanto estresse e, sobretudo, que é uma coisa que a gente não pode fazer, não ficar se culpando. Não ficar se culpando, sobretudo, em cima das coisas que a gente não controla. Com certeza, porque a gente não controla, né? Exatamente. Gu, seja sempre bem-vindo à nossa casa, viu? Obrigado, prazer estar aqui, adorei essa decoração de Você Natal. viu? Você gostou? Muito linda. Ficou bonita, né? Sim, demais. Ficou amei. aconchegante. E tem uma frase que eu falei esses dias, Gu, e até pensei em você, que eu recebi uma história bonita aqui de um colega meu, e eu tava falando sobre propósito. Que às vezes quando a gente não tem propósitos na vida, né? A gente existe, mas quando a gente tem, a gente vive. Então que a gente não deixe, né, de ter os nossos propósitos na vida. Sim, muito legal. Muito bom. Aproveite e segue o Gu na internet, que vocês vão adorar conversar com ele sempre. A gente sempre vai trazer ele aqui, tá bom? @Gustavo_Dainese, tudo junto. Tá aparecendo aí na sua tela. Um beijo pra você, uma ótima semana, viu? Pra você também. E já ficou ótimo de camisa. Obrigado. Acho que nem era pra vir de blazer mesmo, viu? Acho que o blazer não era pra hoje, não era. Guarda ele pra próxima. Pronto.